Vamos falar agora de Argentina, né? Em meio aos intensos protestos ali do lado de fora e debates calorosos que invadiram a madrugada do Noia, fazendo xiii. A Câmara dos Deputados da Argentina adiou para hoje a votação da chamada Lei Ônibus, pacote de medidas que é o carro-chefe aí do novo governo de Javier Milei, né? No entanto, o que os deputados tentarão votar, depois de mais de 30 horas de debate em 2 dias consecutivos de sessões, será um pacote de medidas depenado, porque dos 664 artigos que o projeto original tinha quando foi enviado à Câmara, agora tem 224. Já já eu vou contar também... Gustavo Segre, a gente está trazendo a transmissão ao vivo do debate ali entre os deputados. E o que... isso, né, da emissora La Nación, já só ia trazer aqui a informação para a gente acreditar as imagens. Mas, Gustavo Segre, como é que você vê esse debate? Até teve uma manifestação do governo sobre isso, dizendo, olha, eu já apresentei tudo que podia apresentar. Agora está contigo o Congresso. E o que vai acontecer? O Congresso está sentindo essa pressão, ou a população coloca essa pressão sobre o Congresso nesse momento de Javier Milei está fazendo a sua parte, agora vocês precisam também deixar as diferenças de lado e entender do que a Argentina precisa, hein, Gustavo Segre? Não me parece que seja uma pressão do público. Não me parece. É uma questão mais de política no meio. E dentro dessa política já é uma lei van, né? Uma lei caminhonete. Não é aquela lei ônibus. Está diminuindo muito. E essa diminuição, tanto que o Milei falou, chega, não vai ter mais alterações. Escolham vocês, deputados, de que lado da história vocês querem estar. Exatamente foi a frase que ele usou. Continua debatendo, vai para longe. Estão tentando, inclusive, debater artigo por artigo. Nossa! São quase 300. Vai até semana que vem, sei lá até quando vai ir. E lembrando a nossa audiência que isso é deputados. Depois tem, se aprovada for, como se espera, vai para a comissão do Senado e depois vai para o plenário. Igual acontece aqui, né? Só que no caso de deputados, me parece que a aliança do governo é muito mais forte. No Senado ele tem 7 sobre 81. E a maioria do Senado é do partido peronista. A Cristina Fernández parece que está dando deixa para lá em dizer, não vamos contrariar tanto o Milei, mas muita gente do Partido Peronista está dando até data. O Milei dura até Semana Santa. Claro, logicamente tem um instinto meio golpista, característico do peronismo quando perde as eleições, mas essa lei pode custar muito caro e já tem inclusive algumas modificações. Por exemplo, a irmã do Milei, Karina Milei, secretária da Presidência da República, tirou das suas funções ao secretário da Comunicação e passou para o chefe da Casa Civil, o que te mostra que internamente dentro do governo também está tendo algumas mudanças, sem contar com a saída daquele ministro de Infraestrutura Ferraro, que também na semana passada deu muito o que falar. Piperno. Não, eu queria fazer até uma pergunta para o Segre, porque de fato o Partido Peronista ele tem a maior bancada do Senado, mas aí, Segre, a questão é qual é essa bancada peronista? Quer dizer, quem é o peronista ligado a Cristina? Quem é, por exemplo, o peronista mais conservador? Porque a gente sabe que peronista tem de tudo. Né? É igual o MDB aqui. Uma boa comparação. Eu te respondo. Quem está conduzindo o peronismo tradicional, mais conservador e não kirchnerista é Pichetto, chama o Pichetto. Sim. Ele está representando, inclusive, os governadores, que dentro do ponto que está sendo tratado hoje é de que maneira essa coparticipação de arrecadação do que se denomina imposto país vai para as províncias. Lembrando que o Milei não tem um único governador e não tem um único prefeito em toda a República Argentina. Então isso está demorando mais. Aquele peronismo dentro do Senado, que é mais conservador, tradicional, não é o problema do Milei. O problema do Milei está no kirchnerismo, que ainda continua tendo uma forte pressão e que responde à ex-presidente e à ex-vice-presidente Cristina Fernández. Você mencionou, né, o que disse ali o presidente Javier Milei, porque ele fala o seguinte, eu já debati com todo mundo que eu poderia, eu já cedi, agora a responsabilidade está sobre vocês. Ele fez até um comunicado, a gente tem uma ilustração aí que mostra esse comunicado para você que nos acompanha e para quem nos ouve, eu vou trazer o que conta aqui basicamente, né? Ele fala o seguinte, é hora dos representantes do povo decidirem se estão do lado da liberdade do povo argentino ou do lado dos privilégios da casta e da república corporativa.
E o governo lembra que é um momento de mudança para o país e afirmou que a gestão anterior deixou a Argentina devastada. E o presidente Javier Milei republicou a nota e disse também: durante meses nos acusaram de sermos antidemocráticos porque expulsamos uma casta política que só zela pelos seus próprios interesses. Hoje, eles têm oportunidade de demonstrar de que lado da história eles querem estar. Entre outras coisas, o recado básico que quis passar Javier Milei com esse comunicado é isso: olha, vocês estão com a chance aí. A minha parte eu já fiz. Debati com quem poderia, articulei e fiz concessões. Agora não depende mais do governo. E aí, se ele continuar cedendo e continuar negociando, ele vai perder energia nos seus primeiros 60 dias. Essa é uma lei que é muito importante para o país, saia do jeito que saia, mas é uma lei que vai modificar muita coisa e que pode permitir uma outra etapa do governo Milei. Por isso, concordo, o Milei não pode continuar negociando, tem que ser aprovado e, se eventualmente for derrotado, ele vai ter esse apoio da maioria dos seus eleitores que votaram exatamente isso. Ele não mentiu. Era isso que está sendo proposto, que ele propôs na sua campanha. Fala, Dávila. É exatamente isso. Eu acho que tem uma hora na negociação que você tem que dar um basta. A carta que ele acabou de publicar, enfim, até porque de 600 e pouco já caíram para 200 e pouco, né? Exatamente. Agora tornou-se aquilo que é o essencial e a mensagem que ele está passando é: aqui acabou, agora vocês votam e a responsabilidade é do Congresso. Eu já fiz a minha parte, mostrou capacidade de negociação, cedeu a determinadas coisas e agora é isso aí, é a Câmara que vai decidir. Eu entendo que se a Câmara aprovar esse pacote, mesmo que chegar no Senado, e bem colocou o Segre aqui com essa resistência do kirchnerismo, se conseguir isolar o kirchnerismo vai ficar isolado. Assim, é o kirchnerismo contra a Argentina e contra a vontade do popular e contra a vontade de um presidente que acabou de ter uma vitória estrondosa. Então, a chance, me parece, de aprovar maior. Mas a estratégia no Senado é ir com o aval que foi aprovado na Câmara, fazer uma negociação para isolar o kirchnerismo e deixar a ele a conta de tentar sabotar o futuro da Argentina. Então, eu entendo que esses são os próximos passos aí, os próximos capítulos dessa novela. Agora, o ponto fundamental é o que vai acontecer agora. Como o Congresso, como a Câmara vai aprovar isso e que modificações serão feitas, se vai distorcer muito nessas medidas ou não. Então, acho que esse é um ponto importante. Mas o que mostra é a maturidade política do Milei. E isso foi reconhecido, inclusive, pela diretora-geral do FMI, ao dar o empréstimo, dizer que o Milei está mostrando enorme maturidade política nessa negociação com o Congresso. Isso foi fundamental como prova para liberar o dinheiro para a Argentina. Então, mostra, sim, um sinal de uma pessoa que, apesar de inexperiente, de certa forma, em cargo executivo, está mostrando enorme habilidade política para negociar suas prioridades. Fala, Gani. Você sabe uma diferença entre o Brasil e a Argentina? É que quando a gente está aqui no fundo do poço, a gente acaba passando algumas reformas que são impensáveis em épocas normais. Verdade. Que são reformas bastante impopulares, que vai contra a classe política. Eu cito aqui alguns exemplos: a lei de responsabilidade fiscal, a reforma da Previdência, privatizações, né? Enfim. E a Argentina, quando está no fundo do poço, eles dobram a aposta, né? Eles vão lá e continuam cavando para ir mais fundo neste poço. E talvez agora seja esse o recado do Milei. Olha, a minha parte eu já fiz, mas se em algum momento vocês não tiverem a maturidade política de aceitar algumas reformas que serão muito importantes para o país a médio e longo prazo, não vai ter mais jeito. A Argentina não vai sair do buraco. Então tem que falar em algum momento um não para esse populismo. Fala, Segre. Quando a esquerda perde uma eleição, tenta destruir o país. Quando ela ganha, ela consegue. Boa. É isso que é a política argentina. Vou tirar o Brasil do lado, mas penso exatamente igual. E agora ele está tentando destruir o país. Mas depois, quando ele assumiu o governo, no caso do Alberto Fernandes, o pós-eleitoral da Cristina Fernandes detonou o país. Os indicadores argentinos são negativos por onde você queira olhar.
Então, a resposta deveria ser de acordo com a situação do país. Qualquer coisa que gere esse ponto de inflexão em qualquer indicador argentino vai ser favorável. Só que quem está votando é aquele que não quer largar o osso. E ao não querer largar o osso, a sua prioridade individual está por cima do país. E isso que está a gente observando aí. Olha. Rapidamente, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu espero vocês, viu? Até já. Nas outras plataformas nós continuamos. Quer acrescentar algo, Piperno, que eu tenho que trazer mais uma informação também? Não, rápido. Eu não gosto da figura do Perón, mas, de qualquer forma, depois que o Perón caiu, da queda do Perón para frente, a Argentina teve 5 golpes, sempre liderados pela direita, inclusive lá, né, Fissegra, tinha uma lei, tinha uma regra que praticamente bania o peronismo de disputas eleitorais, lá nos anos 50, 60, depois da primeira queda do Perón. E, assim que a Argentina se redemocratizou, governo Alfonsín, aqueles malucos lá ligados ao coronel do Rico, gente de direita, militares e tal, tentaram um golpe várias vezes. Então, quem tenta golpe lá, por tradição, é a direita. Não, são os militares que não entendem da democracia. Não tem nada a ver com a questão da direita. Eu divido. Direita é política democrática. Golpe de Estado não é democrático, com o qual aí não vale se é esquerda ou é direita. Não é democrático, só não que vale aqueles caras eram ligados à direita, né? Eram militares que queriam o golpe. É totalmente diferente da minha opinião. Mas quando entraram no golpe, Evandro, e concluo com isso, o Perón não era de esquerda, não. Na época que foi o golpe, não era de esquerda. Eu nem disse que ele era de esquerda. Agora eu quero contar para vocês também que a diretora-gerente do FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, a Kristalina Georgieva, elogiou o presidente argentino Javier Milei como sendo muito pragmático e enfatizou a confiança do fundo nos esforços para reformar a economia em crise, apesar de uma série de contratempos políticos. O sucesso da recuperação da Argentina é de grande importância para o FMI, porque o país é o maior devedor ali do fundo, né, Gustavo Segre? Então, se ele se recuperar, é aquela coisa, você fica... Sabe quando você empresta um dinheiro para uma pessoa e você fala, vixe, essa pessoa não vai me pagar nunca? Aí você faz o quê? Em vez de você ficar com raiva dela, você começa a torcer para que ela se dê bem, para ela poder te pagar também. Evandro, quando você empresta, você tem uma dívida com o banco de 1 milhão, você tem um problema. Agora, quando você tem uma dívida de 1 bilhão com o banco tem um problema. Exatamente. Fala, que Segre. Aí quando você tem uma fala muito interessante que a pessoa não conseguia dormir e a esposa fala, por que você não consegue dormir? E porque estou devendo muito dinheiro ao Evandro e amanhã vence a parcela e não vou conseguir pagar. Aí a esposa fala, então fala agora para o Evandro que você não vai pagar, aí você vai dormir, quem não vai dormir é o Evandro. Aí ela vai lá e elogia o Milei, né? Tipo, Milei, pragmático, parabéns, Milei, você é ótimo, tudo que você está fazendo vai funcionar muito bem, mas é lógico que ela quer. Tem uma explicação de por que ele está indo nesse lado, porque o projeto do Milei perante o FMI é como eu vou te pagar. E a primeira linha de como vou te pagar tem a ver com a redução do gasto público, coisa que no DNA, na genética da esquerda, não entra isso, diminuir o gasto público. O Milei está propondo isso. O que foi, Piperno? Tenho 20 segundos para você. Até porque a gente sabe, né, que aqui no Brasil, por exemplo, acabaram-se as dívidas com o FMI em um governo de esquerda. Depois que um governo de centro-esquerda fez uma série de reformas liberais, o governo PSDB, e arrumou a casa, Piperno. O fato é que o Brasil deixou de dever para o FMI com o governo Lula. O pessoal da rádio está de volta, tá? E a gente estava falando aqui dos elogios do FMI para Javier Milei, porque, logicamente, o FMI também quer receber o dinheiro que a Argentina deve para o Fundo Monetário Internacional.